Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, do que para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Arnaldo, querido povo de Deus, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Creio que as palavras de Moisés sejam muito oportunas para a nossa vida no dia de hoje. O nosso contexto que nós vivemos dá o testemunho de cristão e, principalmente, falar em nome de Deus é algo que vem se tornando cada vez mais raro. Nós nos prendemos às nossas tradições, às nossas convenções, aos nossos preceitos e muitas vezes esquecemos de atualizar a palavra de Deus na nossa vida. E hoje a liturgia, ela vem justamente nos recordar isso e até mesmo de uma forma um pouco dura. Obviamente nós já fomos advertidos há alguns domingos atrás de que no meio do caminho algumas pessoas deixam de seguir Jesus justamente pela dureza de suas palavras. E creio que tenha sido uma advertência dele naquela época quando ele nos falou, porque a partir de lá as palavras deles vêm sendo mais diretas, bem mais profundas para a nossa vida de cristão. Então hoje nós vemos os discípulos, não somente os discípulos de Jesus, mas também os de Moisés, questioná-lo por que outras pessoas estão agindo em seu nome. E trazendo para a nossa realidade de hoje, isso é muito comum quando nós vemos no meio da igreja algumas pessoas que não têm tanta visão começarem a se destacar. E isso causa logo um pouco de inveja, o orgulho começa a aflorar, justamente porque outras pessoas estão começando a brilhar mais que outras. Isso é bastante importante nós reconhecermos, porque apresenta uma fragilidade de nosso ser. Alguns domingos atrás, nós vimos como o orgulho prejudica a nossa caminhada de cristãos. E manter essa visão, manter essa ideia, manter essa conduta, acaba por prejudicar também a vida de igreja. Quantas e quantas vezes nós vemos problemas associados a discussões, a falta de diálogo, a orgulho demais, a alguém que quer ser mais que o outro. E, infelizmente, o nosso humano, que também está na igreja, acaba por sofrer dentro dessas realidades. E justamente eu iniciei a nossa fala hoje com a última frase que Moisés pronuncia: quem dera se todo o povo do Senhor fosse profeta,
porque justamente evidencia uma realidade que todo cristão deveria herdar, uma vez que passa a caminhar com Jesus. Já vimos outras vezes que profetizar na Escritura não tem um sentido tão próximo do que nós começamos a escutar nos dias de hoje. Falar de profecia, falar de profetismo, muitas vezes vem atribuído como uma questão sobrenatural. Às vezes quase que sinônimo de adivinhação, prever o futuro. Mas profetizar no contexto bíblico é justamente olhar a realidade e falar. Por isso que até quando a gente vai estudar Bíblia, nós temos duas classes de profetas. Os profetas do rei e os profetas do povo. E a função do profeta do povo era justamente falar sobre a situação do povo. Eram aquelas pessoas que não tinham vergonha de ficar caladas frente ao sofrimento que o povo estava passando. E quando nós vemos hoje, quando nós vemos outras pessoas, além de Moisés e além de Jesus, serem profetas, os discípulos começam a se incomodar porque eles não estão próximos aos seus mestres. E isso às vezes causa um certo ciúme. Até Moisés mesmo evidencia: você está tendo ciúmes mais do que eu mesmo? Então, onde nós hoje, na nossa caminhada, nós estamos exercendo o nosso profetismo? E essa pergunta é muito válida para nós cristãos, justamente porque nós vivemos num mundo hoje cheio de injustiças, cheios de coisas que nos incomodam, mas às vezes o caminho mais fácil é a nossa omissão. É ficarmos calados e vermos as coisas acontecerem. Frente a essa realidade, Jesus é bem mais duro na continuação do Evangelho, que a partir disso nós podemos fazer uma ligação com a carta de Tiago. A estrutura de hoje nos lembra bastante a estrutura do Evangelho da semana passada, onde cada uma das leituras, tanto a primeira como a segunda, se tinha uma ligação bem direta com algumas partes do Evangelho. E na segunda parte do Evangelho, quando Jesus vai falar sobre as coisas que te levam ao inferno e a sua preocupação em renunciá-las enquanto há tempo, bate bastante com a questão que Tiago nos apresenta. Obviamente, ele coloca a riqueza como um desses problemas, mas hoje nós temos várias outras situações que, enquanto temos tempo, é interessante que nós olhemos e nós renunciemos, justamente para não levá-la para a outra vida. E quando nós vemos todo esse contexto, e principalmente no período que nós estamos vivendo agora, em pandemia, crise política, onde a nossa humanidade e até algumas versões piores delas começaram a se aflorar em meio aos poderosos e até mesmo entre nós, é muito oportuno que nós lembremos-nos da nossa função. Lembremos-nos do nome que nós carregamos. Lembremos-nos que somos cristãos não somente porque vimos a missa. Isso é uma consequência. Não só porque nós participamos dos sacramentos. Isso é uma consequência. Mas porque nós tivemos uma experiência com Cristo e queremos que essa experiência permaneça tanto aqui como também na outra vida. Então, que as palavras de hoje possam nos ajudar na nossa caminhada e de modo mais especial, onde nós estamos honrando as virtudes de São Francisco durante esse período de festa, nós possamos estar verdadeiramente buscando a sua imitação. Que em cada texto que nós estamos proclamando, em cada oração que nós estamos rezando, nós possamos nos aprofundar nas palavras e verdadeiramente reconhecer o que é que elas nos pedem. Às vezes me incomoda um pouco como nós deixamos orações e textos tão belos, principalmente nesse período em que estamos vendo a vida de Francisco, e simplesmente se tornarem algo mecânico. Nós temos tantas oportunidades de poder adentrar na vida desse grande santo que entregou literalmente tudo para seguir a Cristo e para lutar pelos outros, e muitas vezes nós deixamos isso passar despercebido. Que nós olhemos verdadeiramente o motivo
que nós celebramos esse momento e que nós possamos buscar nele inspiração para sermos verdadeiros cristãos, principalmente em um mundo onde tantas pessoas estão caladas, enquanto tantas outras sofrem. Que a palavra do Senhor, neste mês e neste domingo, onde nós destacamos a importância da sua leitura e principalmente da sua vivência, possa sempre ser luz para os nossos caminhos e possa mais ainda ser a porta de nossa entrada para o reino dos céus.